A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Verdade e Vida. Este programa tem o compromisso de levar à nação brasileira a palavra de Deus e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Quero agradecer muito a sua participação neste programa, você ser um telespectador, um divulgador e um intercessor deste programa. Ou talvez você que está assistindo pela primeira vez. Hoje nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos falar hoje sobre o Vale de Ossos Secos. Fique conosco, chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra específica para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos mais uma vez a presença do presbítero Clineu Francisco. Ele é presidente do Conselho de Ação Social. Seja muito bem-vindo, Clineu, ao Verdade e Vida. Muito obrigado, é um prazer estarmos mais uma vez aqui para falarmos sobre ação social. Como se desenvolve, Clineu, o Conselho de Ação Social da Igreja Presbiteriana do Brasil? O Conselho de Ação Social, a função dele primordial é um despertamento para as igrejas, junto às suas juntas diaconais, no sentido de agirem e atuarem mais na área de ação social. Clineu, vocês vão estar agora realizando um congresso nessa área de ação social. Qual é o tema desse congresso? Quando é que ele vai acontecer e aonde? Nós teremos um fórum sobre responsabilidade social, será em Campinas, nas dependências do Mackenzie Campinas, será realizado nos dias 4 e 5 de novembro próximo. Dia 4 nós teremos abertura às 20 horas com o reverendo Sérgio Lira, que é pastor da igreja Casa Caiada, em Olinda, e no dia 5, das 8 às 17, nós teremos a participação também do reverendo Roberto Brasileiro, que estará conosco, e teremos mais 6 oficinas, todas voltadas para projetos sociais. O tema do fórum vai ser o qual? Plantando a semente da solidariedade. Mas como é que se planta uma semente da solidariedade, Clineu? A semente da solidariedade é plantada, a gente entende assim, no sentido de ir havendo um despertamento. São pequenos projetos, pequenos encontros que são feitos e também fóruns, não é, para despertar a igreja. Então, através de palestras, através de encontros, é nesse sentido que a gente está trabalhando, para realmente plantar a semente. E a igreja vai e faz uma ação social. A igreja vai e trabalha um projeto social. A igreja não necessariamente ela tem que ter o projeto próprio dela, mas ela pode sim ajudar uma igreja. Ela pode ser parceira num projeto de uma entidade ou um projeto social, para que ela possa também estar fazendo a parceria e ajudando aquela igreja, aquela obra lá. Cleo, recentemente nós conversamos sobre a ida do CAIS, juntamente com o Mackenzie, para o Mato Grosso do Sul. Quando é que se dará e o que é que vai acontecer lá? Nós temos esse projeto, já é o 4º que nós fazemos, em parceria com o Mackenzie, é o Dia do Mackenzie Voluntário. Nós vamos a uma aldeia escolhida pela Missão Kaiowá, e este ano nós vamos na aldeia chamada Sassoró. É uma aldeia que tem mais ou menos 3.000 índios. Lá tem escola, tem a igreja, são 2 casais de missionários, e nós vamos lá fazer um projeto social. Então nós temos corte de cabelo, tem a área de saúde, tem a área de educação, tem a área de atividades com as crianças, tem a área de esportes. Nós vamos no dia 13 e voltamos no dia 16. Clineu, o Brasil viveu 2 catástrofes recentes, da região serrana no Rio de Janeiro, onde centenas de pessoas morreram ali, e também lá em Alagoas, Pernambuco. Qual é o balanço das ações do CAIS que você pode fazer aos amigos telespectadores? O balanço é um balanço positivo, bastante positivo, porque a igreja foi chamada e a igreja atendeu. Nós tivemos no Nordeste doações acima do que esperávamos. Na região serrana também a mesma coisa. Deu para atender a necessidade de todos lá e
de maneira que foi um resultado muito bom. A gente vê a solidariedade da igreja presente toda vez que se chama, né? Nós tivemos agora também no sul, lá em Itajaí, Rio do Sul, Blumenau, aquela região, e as igrejas da região se prontificaram, atenderam as necessidades, principalmente Rio do Sul, que em Itajaí houve um trabalho preventivo naquela região. Já em Rio do Sul não deu tempo, então o Rio do Sul sofreu bastante. Nós temos irmãos lá que perderam praticamente tudo, né? E isso daí já está sendo avaliado, já estão sendo assistidos para que realmente eles voltem às suas atividades normais. Clineu, encerrando assim a nossa entrevista, queremos só enfatizar o nosso Fórum de Responsabilidade Social, com o tema será Plantando a Semente da Solidariedade, e você é convidado a participar, dias 4 e 5 de novembro, nas dependências da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no campus de Campinas, São Paulo. Clineu, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Verdade e Vida. Por enquanto, vamos a essa mensagem musical e logo depois a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Hoje eu quero partilhar com você o texto de Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. Nós estaremos falando com você sobre o tema O Vale de Ossos Secos. Este texto é um dos textos mais chocantes da Bíblia e também um dos textos que mais tratam de um assunto sério, solene, urgente, necessário para a vida da igreja contemporânea. Deus, numa visão, leva o profeta Ezequiel a um vale. E neste vale havia muitos ossos secos, uma espécie de um grande cemitério. E então o Senhor Deus perguntou para o profeta Ezequiel: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E o profeta responde: Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus ordenou ao profeta: profetiza a esses ossos. E quando o profeta profetizou aqueles ossos secos, houve um grande ruído, osso se juntando a osso. E começou a crescer tendões, carnes, e a pele sobre esta carne. E ali havia agora uma grande multidão, mas não havia vida neles ainda. Então o Senhor Deus disse ao profeta: profetiza ao Espírito
E quando se profetizou ao Espírito, o Espírito de Deus entrou naqueles corpos sem vida e eles se levantaram como um grande exército. E Deus diz para o profeta: este vale de ossos secos é a casa de Israel. Israel estava vivendo um tempo de apostasia, de crise espiritual, de abandono da verdade, tapando os ouvidos aos profetas de Deus, coração endurecido. E Deus precisou tratar com aquela nação de maneira severa, levando este povo para um amargo cativeiro. A situação da restauração parecia irremediável, impossível, só um milagre. Então Deus levanta o profeta para visualizar esta cena, para mostrar uma coisa: ainda que o povo de Deus esteja como um vale de ossos secos, Deus é poderoso para soerguê-lo, para levantá-lo, para restaurá-lo e para trazer vida e vida em abundância. A cena do vale de ossos secos é um retrato, muitas vezes, da igreja. É possível que uma igreja entre num processo, seja lento ou seja galopante, de apostasia, de abandono da verdade, de frieza espiritual, de sequidão, de morte espiritual. Eu fico olhando quantas igrejas que, como instituição ou como igreja local, igrejas que deixaram de existir. Pessoas que recuaram, pessoas que se desviaram, pessoas que abandonaram a verdade, pessoas que perderam o rumo. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, chega a alertar para este fato de muitas pessoas até mesmo estarem ainda mantendo nos lábios uma confissão e até no coração uma espécie de fervor, mas já abandonou o Evangelho, já abandonou o compromisso do primeiro amor, porque no dia do juízo muitos vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não fizemos milagres em Teu nome, não profetizamos, não expelimos demônios? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Note você que ali havia ortodoxia, Senhor, havia fervor espiritual, Senhor, Senhor, mas não havia vida. Jesus Cristo olhou para a igreja de Sardes e diagnosticou o estado daquela igreja. E Jesus Cristo disse: eu conheço as tuas obras. Tu tens nome de que vive, mas tu estás morto. Quantas vezes a vida espiritual está ausente na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua denominação? Nós precisamos de vida. E aqui eu gostaria que você olhasse comigo algumas verdades nesse texto. Em primeiro lugar, a necessidade de uma intervenção sobrenatural de Deus. Um vale de ossos secos não pode, por si mesmo, se restaurar. Isso significa que a morte está presente. E um morto não sente, não ouve, não reage, não tem apetite. Um morto não pode ressuscitar a si mesmo. Ele só pode receber vida por uma ação de fora, sobrenatural, divina. Só Deus pode trazer um despertamento e um reavivamento espiritual para a igreja. Essa é uma necessidade vital. Segundo lugar, veja você a pergunta feita agora ao profeta: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? O profeta poderia dizer: Deus, é impossível. Deus, esse é um caso perdido. Deus, esta é uma causa que não tem solução. Esse é um problema irremediável, insolúvel. Mas o profeta, num lampejo de fé, respondeu: Senhor Deus, Tu o sabes. Se Deus quiser a cura para a igreja, a restauração para a igreja, a vida nova para a igreja, a avivamento para a igreja,
Você olha o cenário hoje, parece que é um vale de ossos secos. Igrejas sem fervor, igrejas sem entusiasmo, igrejas que passam um ano inteiro e não há uma conversão. Na média hoje há denominações que não têm uma conversão por igreja por ano. A esterilidade está presente, a morte espiritual está presente. Igrejas que já não pregam mais o verdadeiro evangelho. Ou igrejas que veem os seus membros amigos do mundo, namorando o mundo, se conformando com o mundo, amando o presente século. Crentes que vão para as baladas, crentes que vão para as boates, crentes que enchem a cara de bebida alcoólica, crentes que não têm mais uma mesma vida de santidade que aqueles que no passado andaram com Deus tiveram. Estamos vivendo um cristianismo apático, sem vida, sem vigor, sem entusiasmo, sem vibração, sem compromisso. Igrejas às vezes ortodoxas, mas igrejas secas, áridas, desertificadas, parecendo um vale de ossos secos. Nós precisamos crer como o profeta Ezequiel: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E a resposta é essa: Deus, se tu quiseres, tu podes trazer alento novamente para a tua igreja. Mas agora vem o instrumento de Deus para esta revitalização. E o primeiro instrumento de Deus é a palavra de Deus. Profetiza. E profetizar é proclamar a palavra de Deus. É anunciar o evangelho de Cristo. É anunciar a boa nova do evangelho. Precisamos entender isso. O que a igreja precisa não é de autoajuda. Não é de palavra positiva, creia e o milagre vai acontecer, fale e a tua palavra tem poder para transformar as coisas. Não, a palavra do homem não tem poder coisíssima nenhuma. Não é autoajuda, não é apenas uma questão de levar as pessoas a acreditarem em termos místicos, em artifícios místicos, é a palavra do Deus vivo. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando a palavra de Deus é proclamada com fidelidade, no poder do Espírito Santo, a vida, os ossos secos são levantados e despertados, e aí há vida. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu tenho percorrido a igreja evangélica brasileira. Já preguei em mais de 800 igrejas das mais diferentes denominações na nossa nação. E a constatação a que eu chego é que nós precisamos desesperadamente voltarmos para a palavra de Deus. Quantas vezes o povo de Deus está sendo alimentado de palha em vez de trigo? Quantas vezes há muita palavra de homens, mas pouca palavra de Deus? Se nós queremos avivamento, se nós queremos restauração espiritual, é preciso proclamar a palavra do Deus vivo, porque esta palavra é viva, esta palavra tem vida em si mesma, esta palavra é poderosa, esta palavra não pode falhar, e a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. O segundo instrumento para o despertamento da igreja é o Espírito Santo. Profetiza o Espírito. E diz a Bíblia que quando o Espírito entrou naqueles corpos sem vida, eles se levantaram com vida como um exército. É muito importante entendermos que nós precisamos do Espírito Santo. A igreja não pode caminhar sem o poder do Espírito Santo. Não vai adiantar nós mudarmos métodos, técnicas, recursos humanos. Poderemos ter os templos mais belos. Poderemos construir templos nababescos, babilônicos. Podemos construir coisas grandes, majestosas. Mas Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Podemos ter a melhor tecnologia, podemos ter o melhor recurso moderno, financeiro, podemos ter tudo que o mundo pode nos oferecer, mas sem o Espírito Santo, a igreja é um museu sem vida.
Só o Espírito Santo de Deus pode gerar vida. Concordo com o pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse: é mais fácil acreditar que um leão pode se tornar vegetariano do que eu acreditar que uma vida sequer possa ser salva sem o poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem tem o poder de abrir os olhos da alma, tocar o coração, regenerar, converter, santificar, selar e preparar-nos para nos encontrarmos com o noivo da igreja, como noiva santa, pura e imaculada. O resultado desta ação da palavra e da ação do Espírito Santo é que aquele vale de ossos secos se levantou como um exército vivo, operoso, cheio de vida, de entusiasmo e de vigor. Eu estou convencido de que a maior necessidade da igreja evangélica brasileira é de um avivamento espiritual. E este avivamento espiritual vai passar primeiro por uma reforma, por uma volta à palavra. Vocês se lembram que lá no século XVI, a igreja havia perdido o rumo, perdido a sua fidelidade às Escrituras. Muitas novidades e doutrinas equivocadas entraram para dentro da igreja. E se perdeu o antigo evangelho, o genuíno evangelho, o evangelho apostólico, o evangelho de Jesus Cristo. E a reforma foi um movimento que trouxe a igreja de volta para os trilhos da verdade, de volta para a doutrina apostólica. Reforma não é novidade, reforma é voltar às origens, é voltar à Bíblia, é voltar às Escrituras, é voltar para Deus, é voltar para a santidade. Quando a igreja se volta para a palavra, se volta para Deus, então Deus se volta para a igreja, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo reavivamento espiritual. Eu gostaria de conclamar você, de encorajar você, de encorajar a sua igreja a parar um pouquinho, fazer um diagnóstico da situação, fazer uma pergunta: será que este cenário pode ser mudado? Será que nós vamos ter que ver a igreja caminhando para mais longe, se enfraquecendo, perdendo o rumo, perdendo o compromisso, se afastando da palavra, do evangelho, vendo sinais de morte tão visíveis e permanecendo do mesmo jeito? Ou será que nós podemos reagir como o profeta Ezequiel? Não, eu creio, meu Deus, que se tu quiseres, este vale de ossos secos pode se levantar como um exército vivo. É tempo de orarmos, é tempo de nos arrependermos, é tempo de nos convertermos dos nossos maus caminhos, é tempo de nós nos voltarmos para Deus com sinceridade de coração, rasgando o coração e não as nossas vestes. E Deus, pela sua graça e poder, há de intervir na igreja, há de intervir na nossa vida, trazendo restauração e vida neste vale de ossos secos. Ore comigo neste momento, coloque a sua vida no altar de Deus e interceda por você, pela sua família, pela sua igreja, pela igreja brasileira. Deus querido, ajuda-nos a não desistirmos de ver uma intervenção milagrosa da tua mão na vida da igreja contemporânea. Muitas vezes, meu Deus, o cenário que vemos é de um vale de ossos secos. Os sinais da morte estão presentes. Mas, Senhor Deus, dá-nos a bênção de proclamarmos a tua palavra no poder do teu Espírito. E permita, meu Deus, que o Espírito Santo traga vida onde há morte, traga ânimo onde há abatimento, traga verdade onde a mentira já colocou seus tentáculos, e permita, meu Deus, que nós experimentemos nestes dias um genuíno, verdadeiro e poderoso reavivamento espiritual para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Ezequiel, capítulo 37, versos de 1 a 14, o reverendo Hernandes falou sobre a visão do profeta de um vale de ossos secos. Destacou algumas lições. A primeira, a necessidade do avivamento. Havia morte, não vida naquele vale. A segunda, o agente. O próprio Deus toma a iniciativa para dar vida aos olhos. Terceira, o instrumento. 2 foram os instrumentos para trazer a vida, a palavra e o Espírito. Ainda hoje é assim. Deus reaviva a sua igreja pela palavra e pela ação do Espírito. Finalmente, o resultado. Levantou-se um exército poderoso daquele vale de ossos secos, e Deus pôde trazer vida onde existia sinais de morte. O vale de ossos secos. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para sua edificação, para presentear um familiar ou um amigo, através da nossa loja virtual. Acessando o nosso site www.verdadevida.com.br, ou adquira também de segunda a sexta, no horário comercial, ligando para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir este programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e torne o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali e faça sua doação. Você faz o seu cadastro, você imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda você faz a sua doação em qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para estar amanhã, pela manhã, às 9 horas, e participar com toda a sua família, do culto matutino e da escola dominical, com classe para todas as idades, e à noite, do culto vespertino. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em Procure uma Igreja, e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. A nossa PECOM já aprovou e nós teremos 10 cruzadas no ano de 2012 e 10 cruzadas também no ano de 2013. Reúna o seu sino do presbitério para realizarmos uma cruzada Verdade e Vida no seu estado. Entre no nosso site, clique ali Cruzadas Evangelísticas e solicite uma cruzada para o seu estado, para a sua cidade. No próximo sábado, começaremos uma série com ênfase na necessidade de avivamento espiritual em nossa nação. Um clamor por restauração. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Gostaríamos de convidar a você a participar do Congresso de Escolas Dominicais, que acontecerá na cidade de Belo Horizonte, nos dias 12 a 15 de novembro. Esta será uma oportunidade para renovarmos o nosso compromisso em relação ao ensino da Palavra de Deus e prepararmos-nos melhor para este trabalho tão importante que a Igreja do Senhor realiza em nossa pátria brasileira. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Olá, eu sou Ana Maria Prado, a presidente da Confederação Nacional das SAFs. Tenho um convite especial para fazer a todos da nossa igreja. A SAF fará 127 anos de serviço aos pés do Senhor este ano. As comemorações serão a nível nacional e a nível sinodal. Na nacional, as comemorações serão na igreja em Campina Grande, na Paraíba. Conclamamos todas as nossas queridas irmãs para que comemorem a nível de federação ou a nível de sinodal todos esses anos de bênçãos que o Senhor teve para com a SAF da nossa igreja. Queremos também parabenizar todas as irmãs que fazem a SAF por todos esses anos de vida na presença do Senhor e de serviço para o nosso mês. Parabéns, queridas irmãs. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.